Fala pessoal, beleza? Então, eu sou o professor Garré e na aula do Educais de hoje a gente vai estar trabalhando novamente com um assunto muito importante do ensino médio, que é função do segundo grau, pegando uma característica muito interessante de várias questões, que é ponto de máximo, ponto de mínimo, né? E a gente vai trabalhar uma questão bem legal que vai trabalhar nesses conteúdos aqui. Então, como de praxe, a gente vai começar nossa aulinha de hoje partindo para lembrando, com assuntos aí que vão estar caindo na nossa questão. Então, vem comigo que a gente vai botar para torar. Então, pessoal, no Relembrando de hoje, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre função quadrática, que é um nome bonito para dizer que é uma função do segundo grau, nada mais, nada menos. Beleza? Uma função do segundo grau é basicamente um cara, um y, que ele é uma função de x, ele depende de valores de x para ter o seu valor definido. E esse formatozinho, se for uma função do segundo grau, ou uma função quadrática, ele tem essa carinha aqui. Toda vez que eu jogar x na minha função quadrática, ele vai estar retornando aqui ax² mais bx mais c. Se eu jogar 0, vai tornar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c e por aí vai. Para cada valor de x que eu jogar, eu vou ter um y atrelado a esse carinha aí. Beleza? Tudo bem. Então eu tenho aqui uma quantidade muito grande de pontos, né? De vários pontos que para cada valor de x eu tenho um valor de y atrelado, né? Eu joguei um x, retorno um y, né? E eu consigo desenhar a partir disso, num eixo aqui y por x, eu consigo desenhar um gráfico que vai representar todos os pontos que obedecem essa nossa relaçãozinha aqui, y igual a ax² mais bx mais c. E esse gráfico, né, esse desenho que a gente tem aí, que tem todos os pontos da minha parábola, da minha função quadrática, perdão, basicamente forma uma parábola. Parábola é essa coisinha aqui que parece um U, que ele pode ser um U de cabeça para baixo ou um U de cabeça para cima, beleza? E para eu decidir como é que vai ser essa minha parábola, ou seja, como é que vai ser esse desenho, se ele vai ter assim, para baixo vai ser um U propriamente dito, ou vai ser um U invertido, eu tenho que analisar uma coisa da minha função. E essa coisa é o meu A. O que é o meu A? É o coeficiente que multiplica o termo ao quadrado. Muito importante isso aqui, pessoal. Se o meu A for positivo, eu tenho uma parábola feliz. Basicamente, eu tenho que a parábola é um formatozinho de um U. Beleza? Bem bonitinho assim, parece bastante um U. É uma parábola de mínimo, quer dizer que ela vai ter um ponto aqui na minha parábola que vai ter o menor valor em y de toda a minha parábola, toda a minha função. Beleza? Mas se eu tiver agora com um A negativo, basicamente o que estava feliz ficou triste, só isso. Então, a minha parábola, se o meu A for negativo, essa minha parábola ela é uma parábola triste. Basicamente, ela vai ficar com esse formatozinho aqui de um U invertido. Tudo bem? E essa parábola ela tem um nome muito especial. A gente diz que é uma parábola de máximo. O que significa isso? Quer dizer que todos esses carinhas aqui que eu botei para vocês, nesse meu gráfico, ele contém os carinhas que vão estar sendo jogados aqui. Os pares x e y que eu vou estar jogando na minha função, eles vão estar sobre essa minha parábola aqui, certo? Só que se é uma parábola de máximo, ou seja, com A negativo, o que acontece? Eu vou ter um ponto aqui, esse pontozinho que eu destaquei, que vai acontecer uma coisa peculiar. Esse cara aqui vai ter o maior valor em y de todos os caras da minha parábola. Todos eles vão ser sempre menores do que esse cara. E esse ponto aqui eu chamo de vértice da parábola. É o ponto em que vai ser ou o máximo da minha parábola, se for uma parábola de máximo, ou o mínimo da minha parábola, se for uma parábola de mínimo. Sempre analisando o sinal do A, beleza? E o que acontece? Se eu tenho uma parábola de máximo, ou seja, eu tenho uma parábola com A negativo, eu tenho um ponto aqui em que eu vou ter o maior valor possível do meu y. E eu tenho como calcular esse cara. Eu consigo descobrir, afinal de contas, quem é o maior y da minha parábola de máximo, sabendo que o meu A é negativo. Eu tenho que, tanto para máximo ou para mínimo, tanto faz, obviamente, vai só mudar basicamente o resultado em si, mas eu tenho que o meu y do vértice, que no caso, quando o A é negativo, o y de vértice ele vai ser o ponto máximo da minha função, o ponto que esse cara aqui é máximo, por eu ser A negativo, sempre se prenda esse detalhe, ele vai ser dado por menos delta sobre 4A. E esse delta é muito conhecido nosso.
É aquele deltinha que a gente trabalhava lá em Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? E eu vou estar calculando, então, o ponto em que essa minha função y, função de x, vai ser máxima. Beleza? A gente vai usar isso na questão de hoje. Se liga bastante nesse sinalzinho do ar. Tudo bem? Então, pessoal, é basicamente isso aí que a gente vai estar trabalhando no Relembrando de hoje. Então, pessoal, agora que a gente já trabalhou isso aqui no nosso Relembrando, já relembrou alguns conceitos aí muito pertinentes para a questão, a gente vai partir para a leitura da questão. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a leitura da questão. A questãozinha aqui é uma questão lá de 2006 da UFSM, que eu peguei ela e adaptei, eu modifiquei mais ou menos assim, é uma questão que era objetiva, eu transformei na discursiva e só mudei mais ou menos a pergunta que ela tem, né? Ela fala assim pra gente: na parede da sala de aula de monolito, que tem 4 metros de altura e 6 metros de largura, será pintado um painel conforme a figura apresentada. Sabendo que o valor de x é escolhido de tal forma que a área rachurada seja máxima, ou seja, a área rachurada, quando ele quer dizer isso, basicamente é a área pintada que aparece na figura. Qual o valor dessa área? Então, pessoal, agora que a gente já leu a questão, vamos partir para resolver essa danada, né? Então, vem comigo. Ela fala assim pra gente, ó. Eu tenho uma questão aqui da UFSM, lá de 2006, que eu adaptei algumas coisinhas dela aí pra gente começar a brincar, né? E ela fala assim, basicamente, eu tenho aqui um painel que ele formou dessa forma, que tem uma partezinha dele que está rachurada, uma partezinha dele que está pintada. E eu, basicamente, escolho o valor de x de tal forma que essa minha área seja máxima. E ele quer saber, afinal de contas, qual o valor máximo dessa área. Porque para cada valor de x que eu botar, se eu botar x igual a 1, por exemplo, eu vou ter uma área. Se eu botar x igual a 2, eu vou ter outra área. Né? No caso, até seria impossível, no caso, mas se eu botasse x igual a meio, eu teria uma área. E aí por aí vai. Para cada valor de x que eu jogar, eu vou ter uma área associada aqui, que não necessariamente é a máxima. Eu quero saber qual é a área máxima que eu consigo aí. Então, para a gente começar o problema, a primeira coisa que eu tenho que escrever é: eu já percebi que, basicamente, isso aqui foi no meu feeling. E vamos ver se vai se reverter na verdade daqui a pouco. É que é meio que esse cara aqui, é como se fosse uma função de x, e eu vou botar o x tal que fosse máximo, né? Concorda? Basicamente, eu tenho uma função de x, eu tenho que a minha área é uma função do valor que eu jogo aqui em x, e eu quero o valor máximo dessa minha função. Beleza. Pode ser qualquer tipo de função, né? Então, será que vai ser uma função quadrática? Será que vai ser uma função do primeiro grau? Eu vou ter que descobrir, né? Se vai aparecer, se isso realmente faz sentido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é extremamente intuitivo, né? Eu tenho aqui um painel retangular e eu quero saber que área é essa. Ora, eu vou pegar então aqui, ó, pegar a área desse painel todão, que é um painel retangular, e arrancar tudo que não está pintado. Por quê? Se eu pegar tudão e arrancar tudo que não está pintado, só sobra quem? A área que eu quero. Esse é o princípio que eu quero fazer. Eu vou pegar o painel inteiro aqui, retangular, e vou arrancar 1 e 2 essas duas áreas que eu chamei de 1 e 2, para que aí, sim, a minha área seja a que eu quero. Beleza? Então, bora lá. O que eu vou escrever aqui, então? Eu tenho aqui meu S. Ele vai ser o quê? Vai ser eu pegar a área total, ou seja, a área do meu retângulo. Tudo bem? Retângulo 6 por 4. E retirar as outras duas áreas. Eu vou tirar a área 1 e retirar a área 2, em que 1 e 2 são esses dois carinhas aqui. Concorda? Ora, quem é esse carinha aqui, ó? Vamos olhar para a figura e vamos ver se faz sentido. Esse carinha aqui, ó, um retângulo, todos esses ângulos são de 90 graus, certo? Até aí tudo bem. Ora, qual é a área desse cara aqui, ó? É um triângulo retângulo esse cara, não é não? Eu tenho então que a área é o quê? Base vezes a altura sobre 2. Então esse cara aqui eu sei tranquilamente como achar minha área. Eu sei achar a área do meu retângulo? Eu sei. É 6 vezes 4. Também sei achar esse cara aqui. Em função de x, o S1, e o retângulo, um valor dado. E o S2, esse aqui talvez seja um pouco mais problemático, mas alguma hora eu acho que eu vou acabar brincando aqui, achando alguma coisa útil sobre ele. Então eu consigo deixar esse cara em função de coisas que eu sei, arrancando esses pedaços e possivelmente deixando em função de y. Vamos agora começar a operar isso aqui e ver onde é que a gente chega, ó. Vamos lá. A área do meu retângulo, portanto, é o quê? A área do meu retângulo, eu sei que ela é o quê? 6 vezes 4. Beleza? Então é 6 vezes 4.
Por que isso? Base vezes a altura, a área do todão aqui. Tudo bem? Até aí tranquilo, né? A área desse triângulozinho aqui, 1, ora, é x vezes 4x dividido por 2, que é a área desse triângulozinho aqui. Triângulozinho 1. Então, eu vou botar aqui, sem mais delongas, aqui, ó. Vou botar x vezes 4x sobre 2. Tudo bem? Belezinha. Agora, eu tenho que subtrair também, já subtraí a minha área 1, eu tenho que subtrair a minha área 2, né? Peguei a área total, subtrair a minha área 1, tenho que subtrair minha área 2. Quem é minha área 2? Olha para cá. Eu sei que vai ser o quê? Vai ser base vezes a altura sobre 2, né? Mas quem é esse cara aqui? Isso é uma excelente pergunta, não é não? Pensa comigo aqui, pessoal. Ó, eu sei que daqui até aqui é quanto? É 6, concorda? Isso aqui é um retângulo, né? Então, aqui tudão também vai ser quanto? Vai ser 6. Mas eu já tenho 4 aqui, 4x, né? Então, se eu tenho que tudão aqui vale 6 e esse carinha aqui vale 4x, esse pedacinho aqui é o que falta para somar com 4x e dar 6. Ora, eu sei quanto vale esse carinha, não sei não? Esse carinha aqui vai ser pegar 6 e arrancar esse pedacinho de 4x. Vai ser 6 menos 4x. Eu peguei 6 e arranquei esse pedacinho aqui. O que sobra é o que eu quero. Belezinha? Então, eu tenho que, essa minha área é o quê? Base vezes a altura sobre 2. Vou fazer a mesma lógica. Vou botar aqui 2 vezes 6 menos 4x, tudo isso sobre 2. Portanto, vamos começar a brincar com isso aqui, ó. 6 vezes 4 é quanto? É 24. 4x, 4 eu posso cortar aqui, dá 2. Vai dar menos 2x². Até aí tudo bem. E aqui, 2 com 2 vai cortar. Fazendo o chuveirinho, vai ficar menos 6 mais 4x. Eu só fiz o chuveirinho do menos ali para dentro do parênteses. Até aí nada demais, estou só brincando aqui, operando com essa minha função aqui, né? Eu tenho que esse cara vai ficar com essa carinha aqui, ó, menos 2x² mais 4x mais 18. Olha que coisa engraçada, ó. Então, eu tenho que a minha área depende de quem? De x. E eu posso jogar valores diferentes de x. Eu poderia dizer, por exemplo, que meu x vale meio. Se eu jogar x igual a meio, eu vou achar uma área tal que x vale meio. E se eu jogar x igual a 1, eu acho uma área tal que x igual a 1. E por aí vai. Então, basicamente, eu tenho que meu s, na verdade, o s ele é, na verdade, uma função de x. Eu digo que S está em função de x. É só uma notação, um jeito de escrever para dizer, ó, esse cara está em função de x, viu? E ele vai ser o quê? Alguma coisa x² mais alguma coisa x mais alguma coisa aqui do lado. Eu vou botar em outras cores por um motivo muito simples. É só porque eu quero deixar nítido para vocês alguma coisa que a gente colocou lá no nosso relembrando. Ora, o meu S, ele é o quê? Uma função o quê? Quadrática, né? O maior termo aqui é grau 2. Ora, se eu tenho uma função quadrática, é nesse formato ax² mais bx mais c, em que a multiplica o x², b multiplica o x e c não multiplica ninguém. Logo, esse cara vale quem? Esse cara é o meu a, esse cara é o meu b, esse cara é o meu c. Ah, professor, mas por que o menos 2 é o meu a? Porque, ó, tem algum sinal do lado do a? Não tem. Então, o a ele engloba esse sinal aqui do menos, beleza? Se liga bastante nisso, tem bastante importante. Tranquilo, tá aí tranquilo, né? O que mais eu tenho de informação sobre isso? Ó, ele pediu a área máxima, né? Será que faz sentido pedir a área máxima? Ou seja, será que tem algum valor de S que é maior que todos os outros possíveis valores de S? Olha para mim. O valor de A é o quê? Negativo, né não? Olha para cá. Eu falei que numa função quadrática, se o A for negativo, essa é uma parábola com a concavidade para baixo, uma parábola triste, e é uma parábola de quê? De máximo. É uma parábola tal que eu consigo achar um ponto aqui, um valor de Fzinho, ou seja, valor de Y,
que é maior que todos os outros da minha parábola. E eu posso calculá-lo usando essa relação aqui. O que eu quero na questão nada mais é que isso aqui. O que eu vou fazer? Jogar o que ele quer. Tudo bem, agora que eu percebi que é uma função de x e que isso aqui que eu falei faz sentido, eu vou basicamente fazer o que agora, pessoal? Bem tranquilão, né? Agora eu vou calcular o valor de S máximo. Vamos calcular S máximo. É basicamente isso que eu vou fazer agora. Como é que eu calculo S máximo? Olha por relembrando e corre para o abraço. O F máximo vai ser o quê? Menos delta sobre 4A. Eu já sei quem é o meu A, sei quem é o meu B, sei quem é o meu C, já sei tudo. Então eu tenho aqui o S máximo, ele vai ser o quê? Menos delta sobre 4A. Quem é o meu delta? É menos o quê? B ao quadrado menos 4 que multiplica A, multiplica C. Tudo isso sobre 4A. Agora acabou, né? Eu vou jogar A, B e C, fazer as continhas e acabar a nossa questão. Então, bora lá. Substituindo, eu vou ter o quê? Eu tenho que o meu S máximo vai ser menos... Quem é o meu B? B vale quanto? 4. B ao quadrado vale 16. Menos 4 que multiplica A. A vale quanto? Menos 2. Vou botar aqui um menos 2. Quem é o meu C? 18. Embaixo, 4 que multiplica A. 4 que multiplica A, que é menos 2. Tudo bem? Vamos fazer continha. Ó, 4 vezes... Bom, menos 4 vezes menos 2 seria quanto? Seria 8. 8 vezes 18, isso aí pode ser uma coisa que buga a cabeça, né? Quanto vai ser? Vai ser 180 menos 36, vai ser 144, né? Então eu tenho aqui, isso aqui vai ser o quê? Olha quanto vai dar essa brincadeira, ó. S máximo vai ser igual a menos 16 mais, que é menos com menos dá mais, vai ficar 8 vezes 18. Tudo bem? 8 vezes 18, isso vai dar 144. Tudo bem? Isso aqui vai dar 144. Tudo isso sobre 4 vezes menos 2, que é menos 8. Tudo bem? Tá aí tranquilo? Beleza, então vamos continuar essa brincadeirinha aqui, ó. Quanto é 16 mais 144? Isso vai ser 150, 160. Então, isso aqui é menos 160 sobre menos 8. Divide isso aqui, isso vai dar quanto? Menos com menos dá mais, vai cortar esse sinal negativo. Vai ficar 160 por 8, que isso é 20. Que é exatamente a nossa resposta. Beleza? Recapitulando rapidinho, só para fechar. Ele queria a área máxima do meu S, dado um x escolhido para que isso acontecesse. Logo, eu percebi que S é uma função de x, eu calculei o quê? A área do S é a área do meu retângulo todão, a área de tudo, arrancando 1 e arrancando 2. Eu arranquei esses carinhas. Ambos são triângulos retângulos, então é base vezes altura sobre 2. Operei. Cheguei, então, que S é uma função de x. Para cada valor de x, eu tenho um valor de S diferente. E com isso aqui, basicamente, o que eu fiz? Eu percebi que isso aqui é uma função quadrática, eu quero o S máximo, que faz muito sentido porque a minha parábola é de máximo, tem um valor de A negativo. Fiz, achei o meu S máximo, que é menos delta sobre 4A. Operei, descobri que a minha área máxima é 20. Basicamente isso aí, pessoal. Então, essa é uma questão bastante clássica, ela cai bastante mesmo, assim, essas questões de máximo, mínimo, para você perceber. Toda vez que é uma questão quase fala máximo, mínimo, quero máxima área, máxima sei lá o quê, normalmente ele está pedindo alguma coisa de equação de função do segundo grau. Então, a gente vai sempre ficar de olho nisso. A gente espera que essa aula aí, a gente já tenha uma outra sobre isso, que essa aula tenha continuado esse processo de agregar valor para vocês. E a gente se encontra na próxima aula, pessoal.